Você sabe o que é um palíndromo? Palíndromo é uma palavra que pode ser lida da mesma forma, tanto de frente para trás quanto de trás para frente. E aqui estão alguns exemplos, né? A palavra osso, a palavra reviver, são exemplos de palíndromos. E no desafio de programação de hoje, a gente tem que escrever uma função que recebe uma string e retorna true, caso essa string seja um palíndromo. Por exemplo, então, com a palavra osso, ela retorna true. Com a palavra reviver, retorna true também. Mas se a gente passar qualquer string que não seja igual de trás para frente e de frente para trás, ela vai retornar false. O desafio está aí na tela e agora é o momento de você pausar o vídeo e tentar resolver ele sozinho. Mas depois volta para você comparar a sua solução com a nossa, a que eu vou ensinar aqui. E se você não sabe por onde começar, não tem problema também. Acompanhe a resolução e resolve o problema junto comigo. Esse aqui é o canal Universe Python e nós somos a Universidade do Python. Eu sou o professor Matheus Dias e agora a gente vai resolver esse desafio juntos. Para a gente resolver esse desafio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o que faz com que uma palavra seja considerada um palíndromo. Acontece o seguinte, se a gente inverter uma palavra, ou seja, ler ela de trás para frente, e ela continuar igual, é porque essa palavra é um palíndromo. Então, já que essa função recebe uma string, a gente tem que inverter essa string e depois comparar ela com a string original. Se as duas forem iguais, é porque a string recebida pela função é um palíndromo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é como inverter uma string. A gente já fez um desafio só falando disso e eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo aqui. Então, se você quer ver como funciona o processo de inverter uma string de forma mais detalhada, dá uma olhada naquele vídeo. Mas eu vou fazer um resumo. Basicamente, para a gente inverter uma string, a gente precisa de uma sintaxe parecida com essa aqui. Se a gente tiver uma string qualquer, a gente pode formar uma nova string a partir dela, informando alguns valores dentro de colchetes. Então, eu vou criar uma nova string e vou armazenar essa variável aqui. E a string vai armazenar o nome do maior artista do pop, Michael Jackson. É um exemplo que eu costumo usar bastante. Então, como eu disse, a gente consegue formar uma nova string a partir dessa aqui, informando alguns valores dentro de colchetes. Então, a gente chama a variável que está conectada com o valor Michael Jackson, abre e fecha colchetes, e aqui dentro a gente vai informar alguns valores. Mas que valores são esses? Bom, a gente tem que lembrar que cada caractere que compõe uma string possui uma posição, tanto uma positiva e uma negativa. Se a gente pensar, por exemplo, da esquerda para a direita, a posição do primeiro elemento dessa string vai ser 0. Aí o i vai ser 1, C, 2, H3 e assim por diante. Agora, se a gente pensar indo da direita para a esquerda, o N, que é o último caractere dessa string, vai ter a posição -1. O O, -2, S, -3, K, -4 e assim por diante. E para nós formarmos uma string a partir de uma outra já existente, a gente tem que informar o intervalo formado por um grupo específico de caracteres da string original. Para o Python entender que nós estamos criando esse intervalo, a gente utiliza o símbolo de 2 pontos aqui dentro dos colchetes. Do lado esquerdo dos 2 pontos, a gente coloca a posição do caractere onde a nova string que nós estamos formando vai começar. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar uma string que formada apenas pelas palavras, por essas letras aqui, ó, do M até o L para formar a palavra Michael, eu passo o 0 desse lado, porque o 0 é a posição do primeiro elemento dessa nova string que eu vou gerar, que é o M. Já do lado direito, a gente tem que informar a posição do primeiro caractere que não vai fazer parte dessa nova string. Então, se eu quero que ela vá até o L, eu tenho que passar a posição desse espaço em branco aqui, que nesse caso é a posição 7. Porque o caractere que tem a posição 7 não vai ser incluído. E por último, a gente pode colocar mais 2 pontos aqui e informar para o Python o valor de incremento, de quanto em quanto as posições vão sendo incrementadas. Se a gente não coloca nada, o Python automaticamente entende que esse valor é 1. E dessa forma, o Python não vai pular nenhum caractere da string original, porque eles vão sendo adicionados de 1 em 1, ou seja, vai começar em 0, depois vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos ver o resultado disso aqui. Gerou a string que a gente queria. Só para vocês verem que quando a gente não coloca nada, o Python entende que é 1, vamos apagar esses valores aqui e ela continua igual. Mas se, por exemplo, a gente colocasse o valor 2, olha só o resultado que seria gerado. Nós estamos saltando
elementos, caracteres da string original. Então, como o incremento é de 2 em 2, ele começa na posição 0, aí ele soma 2, vai para a posição 2, que é a posição do C. Aí soma mais 2, que é 4, a posição do A. Soma mais 2, que é 6, que é a posição do L. É para isso que serve esse último valor aqui. E da mesma forma que quando nós omitimos o valor desse terceiro índice, o Python automaticamente vai assumir um valor para ele, nós também podemos omitir os valores dos outros índices. Então deixa eu voltar aqui para 1. E olha só o que acontece quando eu omito, por exemplo, o índice da esquerda. Eu vou apagar isso aqui e executar essa célula. O Python automaticamente vai entender que, já que eu não coloquei nada, eu estou me referindo ao começo da string original, ao primeiro caractere. Então, não colocar nada e colocar 0 é a mesma coisa. Já quando eu omito o segundo índice, o resultado é este. O Python entende que eu estou falando da extremidade direita da string. Ou seja, eu colocar 15 aqui e não colocar nada é a mesma coisa. Se eu executar esse comando aqui, gera a mesma coisa. E se eu omitir os dois valores ao mesmo tempo, o Python vai entender que eu estou me referindo ao início da string, para esse índice aqui, e ao final da string, para esse outro índice aqui. Ou seja, omitindo os dois valores, a gente apenas cria uma cópia da string original. E da mesma forma que a gente consegue formar uma nova string a partir de outra, pegando os caracteres da esquerda para a direita, a gente pode fazer a mesma coisa, só que pensando da direita para a esquerda. Para a gente fazer isso, basta a gente alterar o sinal desse terceiro índice aqui, passando, neste caso, um índice negativo. Dessa forma, o Python entende que os elementos vão sendo adicionados na string nova da direita para a esquerda. Vamos ver um exemplo disso então. Eu quero gerar uma string que vai desde o N, que é o último caractere dessa string, até o J. Então, ela é formada por N, O, S, K, C, A, J maiúsculo. Quero formar essa string aqui, Jackson escrito de trás para frente. Como que eu faço isso? Aqui eu informo o primeiro caractere da string nova, que vai ser 14, é o índice do N. Neste caso aqui, eu informo o primeiro caractere que não vai ser incluído na string nova, ou seja, eu informo a posição do espaço em branco, que é 7. E agora, a gente executando, gerou exatamente o que nós queríamos. Então, se nós quisermos pegar a string completa, basta a gente omitir tanto o primeiro índice quanto o segundo índice, que da mesma forma que o Python, quando o 1 era positivo, entendia que a gente está falando da string completa, das extremidades da string, o Python também vai entender da mesma forma quando esse terceiro índice for negativo. Mas como ele é negativo, as letras vão sendo inseridas da direita para a esquerda. E como a gente colocou o valor de 1 aqui, nenhum caractere é saltado da string original. Então, passando esses valores, isso retorna para a gente a string completa invertida. Então agora que você já sabe como inverter qualquer string em Python, e pode ser de fato qualquer string. Por exemplo, se eu passar aqui UniversePython e executar essa célula novamente, me retorna UniversePython invertida. Construir a função que vai resolver esse problema fica muito fácil. Basta a gente fazer assim. A gente usa a palavrinha def para mostrar para o Python que nós estamos definindo uma nova função. Aí escolhe o nome que você quer dar para ela. No nosso caso, eu escolhi o nome palíndromo. Abre e fecha parênteses para a gente passar a lista de parâmetros da função, ou seja, quais são os valores que a função vai receber quando ela for chamada. No nosso caso, ela vai receber sempre uma string. Então eu vou usar o nome s para representar essa string que a função vai receber. 2 pontos, enter, e aqui é o bloco da função, ou seja, aqui nós definimos qual vai ser a lógica de funcionamento dela. E qual vai ser a lógica? A gente tem que testar se a string invertida é igual à string original. Ou seja, a gente tem que testar se a string invertida, que no caso é assim, é igual, e para fazer uma operação de igualdade, uma comparação de igualdade, a gente usa 2 sinais iguais seguidos. É igual à string original, que vai ser S. E isso aqui vai ser o teste condicional do comando if que nós vamos criar. Então a gente escreve if aqui na ponta, aqui é o teste condicional, 2 pontos, e este bloco de código vai ser executado somente quando essa condição retornar verdadeiro. E o que nós queremos que aconteça? A gente quer que a função retorne true.
ou seja, é um palíndromo. Mas, caso contrário, a gente quer que a função retorne false. Então, a gente pode usar o comando else aqui, e esse bloco de código vai ser executado somente quando este teste condicional gerar false. E o que a gente retorna nesse caso? O valor false. E aqui está a nossa função funcionando. A gente definiu ela, vamos chamar ela com algum valor aqui. É palíndromo, por exemplo, reviver. Retornou true. Vamos ver mais um exemplo. É palíndromo com a string arara. Opa, escrevi tudo errado aqui. Arara. Também retornou true. Mas se a gente chama com alguma string que não é um palíndromo, que não é igual de trás para frente, por exemplo, vou colocar meu nome aqui. Matheus Dias. Retornou false. Então o desafio está resolvido, foi um desafio bastante simples e foi, de certa forma, uma continuação do desafio de ontem. Esse aqui é o desafio de número 7 e durante todo o mês de março nós vamos postar um desafio por dia para você treinar todas as suas capacidades de lógica de programação e de programação com Python. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e se você quiser participar do nosso curso completo de Python do básico ao avançado, ele está acontecendo agora. Hoje é dia 8 de março de 2021 e nós completamos hoje a 5ª aula do curso, tá? Ainda dá para você entrar nele, basta você entrar no grupo do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai receber um guia de como pegar as aulas enquanto elas estão acontecendo, como tirar dúvidas, como falar comigo, como participar da comunidade que nós estamos criando e é tudo de graça, não tem nenhuma pegadinha. Entra lá no grupo que você com certeza vai gostar do resultado. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo desafio.